Queria dar com vocês um pulo lá nos Estados Unidos para a gente falar de Trump e de Kamala Harris. A gente acompanhou ontem Trump fazendo ali o primeiro comício dele desde a desistência de Joe Biden. E a gente vendo então uma série de ataques a Kamala Harris, chamando ela de lunática radical de esquerda, que vai destruir nosso país se for eleita, nas palavras de Trump. Ele que fez até referência ali, uma brincadeira com os tempos dele de televisão para se referir a Kamala. Vamos ouvir. She's destroyed San Francisco with the policies. Check out San Francisco. 20 years ago it was the greatest city in our country. Today it's not a livable city. She'll destroy our country if she's elected, so we won't let her be elected. We can't let that happen. But this November, the American people are going to tell her, no thanks, Kamala. You've done a terrible job. You've been terrible at everything you've done. You're ultra-liberal, and we don't want you here. We don't want you anywhere. Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired. A gente viu também eles falando, junto com apoiadores, fazendo um ataque muito específico à gargalhada da Kamala, ataques a ela, apelidando inclusive a democrata de Kamala Risonha, que ele já vinha falando há um tempo num tom pejorativo. Em outro comício, no último sábado, ele chegou a fazer essa relação da risada e chamar a vice-presidente, agora candidata também, de louca e maluca. Vamos assistir. From the moment we take back the White House from crooked Joe Biden and Kamala, I call her Laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by her laugh. No, she's crazy. She's nuts. Isso aí indo então numa série de ataques que a gente já viu o ex-presidente fazer com a sequência, esse discurso clássico de chamar a mulher de louca, de histérica, de má. A gente vê os apoiadores também repetindo esse discurso nas redes sociais imediatamente, falando que a Kamala ri histericamente das próprias piadas sem graças. Claro que os democratas reagiram apoiando a Kamala, defendendo o bom humor dela, comentando ali do Make America Laugh Again, fazer a América rir de novo, mas aí, como eu estava comentando aqui, faz a gente retomar uma série de discursos já clássicos e esperados de Trump nesse sentido, né? Tava até tentando puxar aqui, me perdi um pouquinho, porque eu queria puxar algumas outras falas do Trump nesse sentido, para a gente fazer esse recorte tão importante desses ataques voltados aí então para questões de gênero. Também a gente vê questões de raça entrando nessas críticas frente às questões políticas, Josias e Sakamoto. A gente vê ele também já tendo chamado a Hillary de asquerosa, aí a Kamala então fazendo referência à risada dela. Já teve falas também dele relacionada a Nancy Pelosi, dizendo que ela se voltou contra ele, falando de Biden na época como um cão, ela que é louca como um percevejo. Aí também não só voltado para políticas, também já teve um caso de 2016 que vazou um áudio dele quando ele estava conversando com âncora de TV e o microfone estava aberto. Fica até difícil ler isso aqui, mas enfim, ele comentando ali do desejo que ele tem por mulheres, como se sente atraído por mulheres bonitas, e solta aqui uma fala de que quando você é uma estrela, você pode fazer qualquer coisa, pode agarrá-las pela vagina. Essa fala aí de 2016. Mas, bom, a gente vê aqui, então, no caso, pontos de machismo, mas a gente vê ali também, no improviso, quando se empolga nesses discursos, questões relacionadas a racismo, a xenofobia. Sakamoto e mais essa agora, então, focando nessas críticas à Kamala. Esse tipo de discurso deve se escalar daqui para frente, ou você vê aí que ele vai tentar tomar esse cuidado? Cuidado nenhum, Natália. O Trump incita o machismo conservador dos Estados Unidos ao chamar a Câmara de louca. Ele incita, ele desperta o pior do machismo dos Estados Unidos ao chamar a Kamala Harris de louca, né? Isso aí, ou seja, ele não está fazendo nenhuma novidade, ele está seguindo o manual do machista, né? O manual do machismo que está lá, né? Tipo, você poderia falar de gaslighting, né, que é o termo, né, que se usa, né, mas a gente sabe muito bem, se um homem quer, uma das formas de deslegitimar o argumento ou a vida de uma mulher é chamá-la de louca. Fala assim, ela faz isso porque ela é louca. Você é louca. Você não está entendendo, você é louca. Sabe? O tipo, o que você está fazendo é de uma pessoa louca.
Perceba bem, ele não utilizava esse tipo de coisa para o Biden ou para outros candidatos, né, que concorreram lá atrás, contra ele em primária. Você não usa o louca nesse sentido. Agora ele utiliza, ele reserva esse tipo de xingamentos em série para mulheres, né, para mulheres. Ele utiliza a cartilha, e não é uma cartilha só dele, é uma cartilha que é compartilhada pela direita, pela esquerda. Nos Estados Unidos, o machismo conservador, ele utiliza bastante essa cartilha, né, de apontar de que uma opinião ou alguma coisa de uma mulher deve ser ignorada porque ela é simplesmente louca. E aí o que que acontece? Ele utiliza outra coisa da cartilha também do guia, do manual do machista moderno, que é o quê? Ele reclama o quê? Da risada da Kamala Harris. Gente, da risada. Jura que a questão é a risada da Kamala Harris? Ah, porque ela ri demais. Porque ela que. Percebe, ele procura uma coisa para tentar deslegitimar a credibilidade da candidata, porque ela ri demais. Até porque, e isso também é uma coisa que é uma crítica que é comum do machismo. Né? Mulheres que riem demais, mulheres que riem em público, mulheres que mostram o dente em público que riem demais não são pessoas sérias, porque a mulher tem que ser comedida, a mulher tem que ser séria, a mulher tem que ser sisuda, porque o papel do riso, o papel da diversão pública é o homem, não a mulher. Você tem isso. Não estou falando que eu concordo com isso, mas estou falando que nesse manual do machismo moderno, machista moderno, tem isso, que a mulher deve se comportar de acordo com a forma com que uma parte conservadora da sociedade espera que essa mulher se comporte. Ela não pode rir em público, ela não pode ser forte em público, ela não pode dançar em público. Dançar também. Apareceu ela dançando nos memes, né? Que estavam. Tem memes dela dançando exatamente para mostrar, ó, fazer essa diferença com o Biden, que o Biden já não dança mais, né? Então, mostrar, olha, ela dançando, ela se divertindo, ela é uma pessoa ágil, e também há muito ataque conservador. Veja só, ela está dançando em público, ela está se expondo em público, isso é a presidente, ela está quebrando decoro. Vocês estão entendendo? Né? É um ataque que se faz eminentemente pelo fato dela ser mulher. Né? E aí que tá. E falar, a cidade de São Francisco que eu conheço bem, dizer que é um dos piores lugares para se morar nos Estados Unidos hoje, ele tá de brincadeira, né? Ele tá de brincadeira. É claro que São Francisco tem vários problemas, inclusive problemas de segurança, problemas de pessoas que são usuárias de psicoativos, né? Tem muito problema, é uma cidade com grandes contrastes, muito rica e também com pobreza. Mas dizer que São Francisco tem muitas outras cidades que são eleitoras de Trump que, na verdade, estariam muito à frente. São Francisco é uma excelente cidade. Né? Então, só que não importa nada. O que importa é que o que ele fala é absorvido como verdade por muita gente, inclusive, que não mora lá. E como a Califórnia e São Francisco tem uma maioria democrata, ele não precisa se preocupar com o voto de São Francisco, que está com a Kamala Harris. Eles estão preocupados, e para terminar neste momento, com os swing states, os estados que ora votam republicanos, ora democratas, cujo principal problema é o empobrecimento da classe trabalhadora. Né? Então, ele veio com tudo, aquela história de que o atentado teria criado um Trump paz e amor, morreu quando o atentado saiu das manchetes. Foi pro ralo há bastante tempo já, mas é isso, né, Josias? Um discurso que é problemático em vários sentidos, mas aqui a gente vendo ele sendo usado como estratégia política. Estava até tentando puxar aqui um destaque da Associated Press, falando justamente que a portas fechadas, o partido, o presidente do Comitê Nacional Republicano, o Richard Hudson, tem pedido aos colegas que foquem nas críticas à vice-presidente pelo seu papel nas políticas do atual governo, mas para alertar, para tomarem cuidado e evitarem comentários e críticas voltadas a questões racistas e sexistas, ou seja, tem que ser pedido para que evitem questões como essa, que é o natural. Acho que eu estava ouvindo, se não me engano, foi o Guga Chakra comentando ali de um dos comícios, de um dos eventos do Trump, ele observando ali o Trump lendo o PT, que no discurso oficial teoricamente ali não tem nada, mas que aí ele vira e mexe, tinha que ficar parando o TP o tempo todo, porque ele ia fazer ali o momento de improviso dele, e no improviso o Trump é diretamente machista, racista e xenófobo, como o Sakamoto estava destacando aqui. Como é que você vê esse ponto, então, isso entrando diretamente na estratégia política na campanha, e até que ponto pode chegar, Josias? Na montanha-russa em que se converteu a eleição americana, produziram-se nos últimos 5 dias 2 novidades. Numa, o Joe Biden, ao se retirar de cena, ao se retirar da disputa, ele transformou o Donald Trump automaticamente no candidato velho em cena. E noutra,
a coroação da Kamala Harris como cabeça da chapa do Partido Democrata introduziu na disputa o fator de gênero. E o Donald Trump, que tinha se equipado para torpedear um adversário às voltas com um sinal de debilidade cognitiva, um velhinho branco de 81 anos, de repente ele foi intimado pelas circunstâncias a bater em mulher. E a bater numa mulher vivaz, jovem, com toda a energia e que está se posicionando em cena, está se posicionando no quadro de forma muito consequente e desafiadora. Então a disputa virou uma batalha entre um homem e uma mulher. E o Trump não sabe como lidar com adversárias do sexo feminino. Ele não sabe manter o debate em nível politicamente aceitável. Então ele se refere a Kamala Harris de forma depreciativa, como louca, maluca, fala que ela tem uma risada cacarejante. E, enquanto isso, está do outro lado essa adversária, uma ex-procuradora-geral de, da Califórnia, dizendo que vai, com a sua experiência de ex-procuradora, se confrontar com um adversário que flerta com a criminalidade. E o Donald Trump, quando ataca de forma tão desqualificada a nova adversária, ele cutuca um pedaço do eleitorado com o pé e pode ser mordido por ele. Ele cutuca as mulheres, cutuca os negros, cutuca as minorias nos Estados Unidos, as minorias latinas, cutuca os imigrantes de maneira geral, né? E há uma questão que ele negligencia e que a Kamala Harris potencializa, que é o direito nacional ao aborto. Foi comprometido nos Estados Unidos por uma decisão da Suprema Corte, decisão que só foi possível por conta do conservadorismo injetado na Suprema Corte durante a gestão do Donald Trump. E a Kamala Harris está dizendo, olha, se eu chego à presidência, vamos resolver esse problema, porque isto é um direito muito caro às mulheres norte-americanas. A mulher norte-americana tem um sentimento do direito de decidir sobre o seu próprio corpo que é muito forte. E o Donald Trump, como disse, negligencia esse aspecto. O vice dele quer que a proibição seja consolidada em âmbito nacional. É mais conservador do que o Trump. O Trump ainda não, ele está tateando esse tema, porque ele sabe que é um tema traiçoeiro para a campanha dele. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação em que a Kamala Harris ela tem muito mais possibilidade de conquistar, eventualmente, um voto masculino e branco do que o Donald Trump de conquistar o voto feminino de qualquer cor, laranja como ele, negro, branco, de qualquer cor, porque as mulheres estão assistindo. E eles apresentam a Kamala Harris, que tem uma biografia de monstruário, como uma contratação por cota. Eles utilizam argumentos que depreciam a Kamala Harris de uma forma que aquela depreciação pode ofender a quem está assistindo, pode ultrapassar os limites da personalidade da candidata adversária. Então, realmente, o Donald Trump está em apuros, porque ele, como disse, tinha se equipado para confrontar um velhinho branco de 81 anos, que ele estava praticamente brigando sozinho no ringue. Agora ele tem uma mulher jovem, lúcida, com um discurso muito ajustado, e ele não tem, nessa briga, nessa batalha entre homem e mulher, ele não tem condições intelectuais de enfrentar uma mulher, porque ele tem uma visão arcaica, ele tem uma visão machista. Então ele tende a enfrentar a mulher de forma depreciativa, ofendendo a mulher. E, ao ofendê-la, ele ofende também aquelas pessoas que são independentes ou que têm
estão aguardando a evolução dos fatos para definir o seu voto. Então, a única coisa que não mudou nos Estados Unidos é a divisão, mais ou menos ao meio da sociedade americana. Metade trumpista, metade anti-Trump. E no meio tem aquela minoria, aquela pequena minoria que vai definir essa eleição. E essa minoria inclui mulheres, inclui o eleitor negro, inclui o imigrante. Essa gente toda está sendo ofendida pelo Donald Trump quando ele ataca de forma tão desqualificada a Kamala Harris. Então, pode ser que isso tenha algum relevo na hora da definição da eleição.